Eu queria começar o curso mostrando para você o tabuleiro de xadrez. Se você tem alguma familiaridade com o jogo de damas, você vai perceber que o tabuleiro é o mesmo, certo? Formado por 8 colunas, oito fileiras, que dão um total de 64 casas, certo? Só que diferente do jogo de damas, a gente não usa só as casas de uma mesma cor, né? Se lembrar do jogo de damas, a gente usa normalmente só as casas brancas ou só as casas escuras, certo? Mas no jogo de xadrez, a gente vai utilizar todas as casas para jogar, certo? E apesar de ter 16 peças para cada jogador, vocês vão ver que nós só temos 6 tipos de peças diferentes. O peão, a torre, o cavalo, o bispo, a dama e o rei. Não se preocupe que a gente vai discutir cada peça num vídeo separado, certo? Vai ficar bem didático. E essa conformação aqui é o jeito certo de montar o tabuleiro, certo? Se você tem alguma dúvida, por exemplo, em que lado vai ficar o rei, em que lado vai ficar a dama, já que é a única assimetria que a gente vai ter no tabuleiro, veja que a dama branca ela vai ficar numa casa clara e a dama escura vai ficar numa casa escura, certo? E é importante ver que o canto inferior esquerdo do tabuleiro precisa ser uma casa preta, certo? Isso aqui é uma convenção, então vai acontecer muito se você está assistindo algum filme, alguma série, e está montado o tabuleiro com o canto inferior esquerdo sendo uma casa branca. Isso é um erro e não dá para jogar o jogo assim, tá certo? E outra coisa que é importante saber é que cada uma das 64 casas tem, digamos, um endereço, certo? As colunas, elas são nomeadas por letras e as fileiras por números. Para você saber o endereço de uma casa, é só você pegar primeiro a coluna que essa casa está e a fileira que essa casa está. Então, por exemplo, essa casa demarcada aqui, nós estamos na coluna A e na fileira 4. Então é a casa A4. Por exemplo, essa fileira aqui está na coluna G e na fileira 6. Então é a casa G6. Isso vai ser extremamente importante para a gente poder anotar um jogo de xadrez, certo? Por exemplo, colocar meu cavalinho aqui. Veja que meu cavalo foi para a casa F3. Então, vocês veem até inclusive a anotação aqui. N que está no inglês, certo? Mas é como se fosse cavalo F3. O cavalo foi para F3. E assim, se a gente não tiver uma anotação para a gente poder anotar uma partida, ficaria muito difícil da gente fazer, tipo dizer, o cavalo vai para a casa F3. Então a gente faz uma anotaçãozinha para poder resumir e ficar fácil de entender. Tanto quando você estiver anotando um jogo, quanto você estiver lendo um livro de xadrez para poder entender o que está acontecendo. Tá certo? Agora a gente vai discutir cada peça separadamente.